A temporada de 2025 da Fórmula 1 continua surpreendendo com desenvolvimentos que poucos poderiam prever. Lewis Hamilton, o 7 vezes campeão mundial, que desembarcou na Ferrari como a grande esperança da tradicional equipe italiana, está enfrentando um período complicado em vermelho que pode encontrar seu final muito mais cedo do que qualquer um imaginava. Paralelamente, um jovem talento brasileiro vem ganhando destaque no grid e conquistando o respeito daqueles que verdadeiramente conhecem o esporte. Mas aguarde, pois a narrativa que está para se desenrolar transcende simples estatísticas e classificações. Falamos de situações internas explosivas, comentários que surpreenderam o paddock inteiro e uma potencial mudança de rumos que poderia transformar radicalmente o destino da Ferrari. Iniciemos pelos dados concretos. Hamilton desembarcou na Ferrari cercado de toda a grandiosidade que uma transferência dessa envergadura merece. Após anos de supremacia com a Mercedes, o piloto inglês decidiu concretizar o desejo de qualquer corredor: representar a tradicional equipe de Maranello. Contudo, a realidade tem se mostrado bastante distante do que foi sonhado. Em 14 provas realizadas nesta temporada, Hamilton não alcançou o pódio sequer uma vez. Exatamente isso. Nenhum pódio para um dos maiores vitoriosos da história da modalidade. A tensão se intensificou ainda mais depois da etapa húngara. Hamilton partiu somente da 12ª colocação, enquanto Charles Leclerc garantiu a primeira posição de largada da Ferrari na temporada. A insatisfação do heptacampeão foi tamanha que ele não conseguiu disfarçar seu desapontamento. Em declarações que abalaram o ambiente da Fórmula 1, Hamilton se autodepreciou repetidas vezes e chegou a insinuar que a própria Ferrari deveria pensar em substituí-lo. O que mais gerou impacto foi quando Hamilton revelou que há questões internas na Ferrari que não andam nada positivas. Essas afirmações soaram como um sinal de alerta vermelho para os conhecedores da categoria. O que precisamente está ocorrendo dentro da equipe italiana? Dificuldades de diálogo? Questões técnicas mais complexas? Ou talvez algo vinculado à organização interna da escuderia? A resposta surgiu parcialmente através de Fred Vasseur, o dirigente da Ferrari. Em uma declaração que gerou ainda mais controvérsia, Vasseur fez comentários que dizem muito sobre o relacionamento complicado com Hamilton. Conforme o francês, o piloto britânico por vezes exagera nas questões que detecta no monoposto. Vasseur também afirmou que as reações emotivas de Hamilton apenas agravam a situação para toda a equipe. Visualize a situação. Um dos pilotos mais experientes e bem-sucedidos da história sendo publicamente questionado pelo próprio líder de equipe. Vasseur foi ao ponto de estabelecer paralelos entre Hamilton e Nico Hülkenberg, mencionando que ambos são muito exigentes, porém que pelo menos Hülkenberg comparecia ao trabalho às 6h30 da manhã diariamente. A mensagem subliminar é evidente. Hamilton necessita se empenhar mais. Simultaneamente, do outro extremo do paddock, um jovem corredor brasileiro está fazendo precisamente o contrário, causando admiração em todos com sua maturidade e performance. Gabriel Bortoleto, com apenas 21 anos de idade, chegou à Fórmula 1 pela Kick Sauber depois de conquistar tanto a Fórmula 3 quanto a Fórmula 2 em temporadas seguidas. Uma conquista que poucos pilotos alcançaram na história. E aqui surge uma personalidade que compreende muito de Fórmula 1 e de negócios. Bernie Ecclestone. O ex-dirigente máximo da categoria, aos 94 anos, fez afirmações que estão repercutindo no paddock. Ecclestone, que reconhece ter auxiliado Bortoleto a obter sua chance na Fórmula 1, declarou que a Ferrari deveria despertar e observar o potencial do brasileiro. As colocações de Ecclestone foram objetivas e precisas. O excelente rendimento de Bortoleto em uma equipe de meio de grid como a Sauber deveria efetivamente alertar a Ferrari. Para ele, a próxima decisão sobre pilotos da escuderia italiana deve ser solucionada com o brasileiro. É uma afirmação considerável.
principalmente vinda de alguém com a bagagem de Ecclestone. E não é apenas o ex-comandante da Fórmula 1 que está impressionado com Bortoleto. Fernando Alonso, que inclusive é empresário do jovem brasileiro, teceu elogios públicos que geraram muita repercussão. O bicampeão mundial afirmou que Bortoleto é o melhor estreante desta geração e que merece muito mais reconhecimento pelos resultados que vem obtendo. Alonso foi ainda mais direto em suas críticas à falta de atenção que Bortoleto recebe da imprensa internacional. Segundo o espanhol, se o brasileiro fosse inglês e tivesse finalizado em 6º lugar com um Sauber, estaria em todos os noticiários. O que ele está realizando é excepcional, mas passa despercebido por motivos que ultrapassam o esporte. Os dados confirmam essa percepção. Bortoleto somou pontos em 3 das últimas 4 corridas. Um rendimento impressionante para um piloto novato em uma equipe que briga na parte inferior da classificação. Enquanto isso, Hamilton, com toda a sua experiência e em uma Ferrari teoricamente superior, não consegue nem ao menos alcançar o pódio. Porém, vamos abordar os contratos e as possibilidades concretas. Segundo informações que circulam na Itália, Hamilton possui vínculo com a Ferrari até pelo menos o fim da temporada de 2026, com uma opção de renovação até 2027, que depende exclusivamente da decisão do piloto. Isso indica que a Ferrari tem pouco controle sobre o futuro próximo de Hamilton. Entretanto, existe a possibilidade bastante real de que o próprio Hamilton decida se retirar ao término de 2026, especialmente se continuar sem conseguir disputar as vitórias. Aos 40 anos, o heptacampeão já deixou evidente que não pretende correr apenas para participar. Ele quer conquistar, e se isso não for viável, pode decidir encerrar a carreira. E é neste momento que surge a oportunidade para Bortoleto. Se Hamilton realmente deixar a Ferrari, seja por aposentadoria ou por uma decisão da própria equipe, o jovem brasileiro estaria na posição ideal para assumir uma das vagas mais desejadas do grid. Com Leclerc já estabelecido como o piloto número 1 da equipe, a Ferrari poderia investir em um piloto jovem, habilidoso e com sede de vencer. A situação presente da Ferrari gera questionamentos importantes sobre o destino da escuderia. O investimento em Hamilton foi enorme, não somente financeiramente, mas também em termos de expectativas e marketing. Ver esse investimento não produzir os resultados esperados é decepcionante para todos os envolvidos. Por sua vez, apostar em Bortoleto seria uma estratégia de risco calculado. O brasileiro tem demonstrado velocidade, regularidade e maturidade, características fundamentais para quem deseja ter êxito em uma equipe do nível da Ferrari. Além disso, ter um piloto jovem e em crescimento pode trazer uma energia renovada para a equipe, algo que parece estar em falta atualmente. O que mais impressiona na jornada de Bortoleto é a maneira como ele chegou à Fórmula 1. Conquistar tanto a Fórmula 3 quanto a Fórmula 2 em temporadas consecutivas não é tarefa simples. É um feito que demonstra não apenas talento, mas também habilidade de evoluir rapidamente e se ajustar a diferentes desafios. A questão é: a Ferrari terá coragem de fazer uma alteração tão radical? Dispensar um heptacampeão mundial, mesmo que ele esteja enfrentando dificuldades, para investir em um piloto com menos de 1 ano de Fórmula 1 não é uma decisão simples. Mas algumas vezes, as decisões mais complexas são as que trazem os melhores resultados. O caso de Hamilton na Ferrari nos faz pensar sobre como o esporte pode ser cruel, mesmo com os maiores campeões. Um piloto que dominou a categoria por anos, que quebrou marcas e fez história, agora se encontra questionando o próprio valor e sendo criticado publicamente pelo dirigente de sua equipe. Enquanto Hamilton enfrenta seus conflitos internos e as pressões externas, Bortoleto continua fazendo o que sabe fazer melhor: pilotar rapidamente e impressionar quem realmente entende do assunto.
A diferença de momentos entre os dois pilotos não poderia ser mais clara. A questão que permanece é: será que a Ferrari vai despertar a tempo de perceber que talvez a solução para seus problemas não esteja no passado, mas sim no futuro? Bortoleto representa exatamente isso: juventude, habilidade, sede de vencer e, principalmente, muito espaço para evoluir. O que você pensa dessa possível mudança na Ferrari? Será que Bortoleto realmente possui o que é necessário para vestir o vermelho? E mais importante, você acredita que Hamilton consegue reverter essa situação delicada ou seus dias na Ferrari estão mesmo contados? Compartilhe sua opinião nos comentários, se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade dos bastidores da Fórmula 1 e ative o sininho para receber notificações. A temporada está apenas esquentando e as surpresas estão só começando.